nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou aproveitar essa situação que Deus está mostrando. Tem várias pessoas que estão me ouvindo agora, que estão mal. Estão me acompanhando porque estão sabendo que eu estou usando esse livro, Batismo no Espírito e Saúde Mental. Vão ver. E vocês estão passando por isso. Aliás, tem uma não, várias, sim senhor, que estão com pensamentos suicidas. E vocês souberam que eu estou fazendo isso, e vocês falaram, vamos dar uma chance a Deus. Olha só, vamos dar uma chance a Deus. E eu aproveito do que vocês falaram, porque Deus me usa agora. Deus ama vocês. Você que está me acompanhando agora, é até curioso, o que Deus... Eu vou acompanhar esse padre. Esse padre é um apaixonado por Jesus, sou eu. E no meu jubileu de pérola, e eu peço que esse amor transbordante de Deus seja derramado sobre nós e sobre vocês. Primeira carta de São João, por causa de você, Valéria, tá? Do que você acabou de testemunhar, mudou a passagem bíblica hoje. Primeira carta de São João, capítulo 4. Caríssimos, versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que versículo 1 de São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Caríssimos, versículo 11. Se Deus nos amou assim, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele, quando nós amamos os outros. Quando Jesus diz, nisto é perfeito em nós o amor de Deus. Tá? Que possamos realmente, eu estava explicando agora para o Mário, o que acontece no santuário, o que eu sou impelido pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou no santuário, estou em busca de amar a Deus. Santuário não é um lugar mágico, é um lugar sagrado, é sagrado, é Deus, aquele lugar, quando você pisa, é consagrado, é sagrado. E nesse lugar eu estou buscando amar a Deus. Mas como eu posso amar a Deus se quem está do meu lado, meu próximo, qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Quem está do meu lado. O próximo, quando eu estou lá no santuário, é quem está próximo, na minha esquerda, na minha direita, e cá entre nós. Quantas vezes nós vamos dentro da igreja, não estou falando no cinema, estou falando no shopping, estou falando de uma igreja, um templo, um consagrado, para que realmente de fato aconteça a palavra e o amor de Deus, amá-lo. Eu tenho que amar quem está do meu lado, eu tenho que sorrir para quem está do meu lado. Sim, eu sei que muitos vão lá mal, numa situação deprimida, então essa é a hora em que, como girassóis, você já viu o girassol? O girassol tem esse termo porque ele busca a força dele, a energia dele do sol. E aí ele gira conforme o sol. Só que quando chega a noite, padre, e o girassol, e aí? Ele dá uma pequena quedinha um para o outro. Até o sol chegar, ou até se está chovendo, até o sol aparecer, um girassol se volta para o outro para ajudar que tenham forças. A força que eles pegaram do sol, eles passam um para o outro. Isso aqui é real, tá? É uma comparação de uma realidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa imagem é tão linda. Eu confesso a vocês, eu fechei os olhos e eu vi um campo de girassóis. Você já viu um campo de girassóis? Bem amarelo, bem amarelo, tá? Confesso a vocês, não é a flor que eu acho mais bonita, mas acabei de falar o significado do girassol. Fala a verdade, o girassol conforme o sol, e o nosso sol, a palavra de Deus sempre usou isso, Jesus é o sol da justiça, é o sol da justiça. E nesse jardim,
onde os girassóis todos estão voltados a ele, porque ele está no meio do jardim. Então imagina que os girassóis estão todos apontados para ele. Está Jesus. Essa é a imagem. E eu tenho a honra de levá-los e colocá-los no colo de Jesus. E Senhor, nesse momento que estou usando esse livro, que foi inspiração total tua, desde o ano passado, batismo no Espírito, saúde mental. Quantas pessoas que estão doentes, literalmente doentes, sem Jesus, doentes na alma, doentes na mente, e carentes, doentes porque estão carentes, carentes do amor ágape. No mundo em que nós estamos, todos nós estamos sendo cobrados, burnout, que esse termo que a gente escuta, o que é, padre? Esgotamento. De tanta cobrança no trabalho, ou de se cobrar as coisas, ou as pessoas onde estamos, é tanta cobrança. No mundo em que as pessoas estão tão com ódio, veja as redes sociais. As postagens geram ódio. O que eu falei é muito sério. Casais, intimidade. Use a rede social, não estou falando para você deixar de usar, mas cuidado com o que você coloca. Por quê, padre? Porque a inveja existe. O problema da rede social é, não sei se você tem discernimento, ninguém vai postar as coisas ruins, vai postar coisa boa. E quando posta, não, tem gente que gosta de postar coisas para impactar ruim, tá? Mas eu estou falando agora pessoal. Você vai postar a melhor foto, só que ao postar a sua intimidade, infelizmente tem a inveja. Eu estou falando agora com os casais. Quantos casais que eu conheço que postaram a sua intimidade e hoje não estão mais juntos? Cuidado. Isso aqui é um alerta. Cuidado com a intimidade, as coisas pessoais de vocês. Vou dar um exemplo, porque isso aqui já aconteceu muito, eu estou falando em profecia, como profecia, tá? Quantas coisas eram para acontecer, já estava tudo certo. Você soube, vou para o emprego, novo emprego. Você comentou com alguém. Ou algo estava para acontecer, mas você comentou com alguém. Só que você comentou com alguém que você não tinha noção, você achou que ela era amiga, mas que nada invejosa. E a coisa não aconteceu. Eu estou em oração, mas, por favor, eu preciso dos dois amigos que estão também em sintonia. Mário, já aconteceu com você? Coisas que estavam tudo certas para acontecerem, mas você falou. Já não tinha acontecido e não aconteceu. Já, tudo certo, tudo certinho, não tinha como mais voltar atrás. Eu comentei com algumas pessoas e deu tudo errado, padre. Pandinha. Padre, já aconteceu. Não, eu falei agora pro Mário aqui, o senhor estava orando, eu falei, eu já combinei com a minha esposa, Roseli, que nós não colocamos mais nada no Instagram da nossa vida pessoal, porque infelizmente as pessoas que estão vendo imaginam coisas que não existem e atrapalha muito o relacionamento, padre, muito. Então, prudência, discernimento e sabedoria, nosso PDS. Amados, eu estou aqui em oração profunda e o Senhor salvando almas, nos colocando, nos orientando. Como estar nesse mundo sem se contaminar no mundo, porque nós somos do céu. E obrigado, Jesus, por isso aqui, gente, eu não estou condenando ninguém, é como uma faca. Se alguém perguntar para mim, padre, a faca é perigosa? Depende. Na mão de um médico salva, na mão do Pandinha, do Mário, vai cortar alguma coisa, um pão, eles vão saber usar, mas na mão do assassino é um perigo. Na mão de uma criança que não sabe, ainda mais essa faca, ela pode machucar alguém, e se machucar, machucar alguém e se machucar. Então eu tenho que ter prudência, discernimento e sabedoria. E tudo isso eu só vou conseguir se eu tenho intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é muito clara, é com a palavra. É que eu já li para vocês
tá? Não vou voltar aqui no livro, mas a gente lê muitas vezes, eles pegam só metade do versículo. Conhecereis a verdade vos libertará, aliás. Então param aqui, só que não posso tirar o começo do versículo. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Você tem que pegar o versículo inteiro. A gente pega metade do contexto e faz o que quer. O que é permanecer na palavra? É a Bíblia. Se eu não conheço a palavra, e na Bíblia você vai ver vários, eu vou mostrar para vocês exemplos de homens que passaram por depressão. Profeta Elias. Vamos comentar, vai ter um momento certo, mas o Senhor mostrando aqui Elias. Por que Elias? Amados, Elias não experimentou a morte. Profeta, assim como Enoque, segundo a palavra de Deus, são os dois que não experimentaram a morte. Aí nós temos até a Virgem Maria, que vai ter a experiência, mas a palavra de Deus é tão clara: não experimentou a morte. Ele foi arrebatado aos céus, na visão de Eliseu, que está lá, e os outros profetas. Palavra de Deus. Foi arrebatado aos céus. Profeta Elias enfrentou vários sacerdotes de Baal, a idolatria na época que estava lá no povo judaico, e depois ficou com medo, e chegou até em uma depressão e pediu para morrer. Outro profeta, Jeremias, escolhido por Deus desde a consagração do ventre materno, uma das passagens mais lindas, Jeremias capítulo 1, ele vai ter vários versículos que falam: Senhor, eu quero, clamando a morte. O próprio Jesus, amados, no Getsemane, o próprio Jesus suou sangue no Getsemane. Tanto que, quando eu estudei teologia, e eu concordo com isso, qual foi o momento mais difícil? Jesus, naquele momento, era tão forte o ataque e a tentação, que ele chegou a dizer a Pai: se é possível, afasta de mim esse cálice. O Todo-Poderoso, que assumiu nossa humanidade, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia, chegou a dizer ao Pai: se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. E o médico que vai falar isso, São Lucas é médico, ele suou sangue. Converse com o médico: é possível suar sangue? Sim, mas tem que estar no extremo do sofrimento, uma angústia mortal. Senhor, põe a mão na sua fronte. Os coloquei no colo de Jesus, e a palavra sanidade é bem-estar. Nós vamos começar a orar 40 dias contra a depressão. Você que já passou como eu passei, Deus vai nos usar e nos tocar profundamente. Você que nunca passou e tem alguém na família passando, nós vamos ajudar essa pessoa. Mas lembre-se, eu confesso, eu não tinha nada. Durante 19 anos, eu lidei só com pessoas com depressão. E eu dizia dentro do meu coração, estou falando de mim, tá? Frescura. Isso é tudo frescura. Falta de se ocupar, fazer alguma coisa. E Deus me usava para ajudar as pessoas. E Deus permitiu que eu passasse. Repito, foi o pior momento nesses meus 58 anos de vida. De 1º de dezembro, aliás, de outubro de 2013, 7 meses, 22 dias, que eu não desejo para ninguém o que eu passei. Vocês não têm noção o que é esse fundo do poço. Deus permitiu que eu experimentasse. Confesso que a Deus, Senhor, o Senhor sabe que horrível, horrível. Mas como foi necessário. Eu tive que ir lá para entender que Deus levanta, que Deus tem poder. Deus nos ama. Com as nossas fraquezas, debilidades. E que isso aqui é uma passagem. Que adianta o homem, eu vejo as pessoas acumularem, acumuladores, e ter todos os bens,
Veja Salmo. O homem rico não vai. O dinheiro compra a vida? Não compra. Você já foi no cemitério? Alguém foi e levou alguma coisa para o túmulo? O que nós vamos levar desse mundo é o amor ao próximo. Amor a Deus acima de tudo, que nos impele a amar o próximo. Por isso que no santuário, enquanto eu viver aqui e celebrar, a acolhida será necessária. O seu sorriso, a meu sorriso, a nossa acolhida no santuário faz a diferença. Fala a verdade. Nesses 30 anos, hoje eu vou estar na missa, né? Com certeza, 5 meses, 29 dias. Hoje é 29 de maio. Obrigado, Jesus. Quantos que vão lá com cara de espanta-mosquito e saem glorificando a Ti? Isso eu vou levar. É o amor. É o amor, é o amor, é o amor. O resto é resto, é resto, é resto. Mas o amor é o amor. Padre Jonas já levou. É o amor. É o amor De Deus. Vale a pena. Esse amor preenche, enche e restaura. Amém. La pace sia con tutti voi. E abençoai, santificai, exorcizai essa água. Que programa hoje, Senhor. Olha o coração. Hoje vamos terminar com o coração. O coração do Senhor. Que seja o nosso coração no coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.